Eu hoje estou feliz da vida, tenho a honra de receber o médico que está cuidando de mim, da minha saúde, que tem me ajudado a ficar bem, com disposição, com energia, em forma, né? E eu tenho aprendido muito com ele. Ao longo de tantos anos aqui, porque a gente já se conhece há bastante tempo, ele vem nos ensinar. E hoje ele traz para a gente um assunto importante e que precisa ser uma preocupação sua. Estamos vivendo mais. A gente vai viver muito, a estimativa de vida cresceu, só que a gente tem que cuidar mais, porque existem alguns riscos. A sarcopenia, por exemplo, é uma condição caracterizada pela diminuição da massa muscular e função do músculo esquelético, sendo mais comum em pessoas idosas, especialmente aquelas com mais de 80 anos. Só que a gente está falando da sarcopenia instalada. Só que esse processo de perda de massa magra começa antes e a gente precisa aprender com ele como é que a gente vai fazer a prevenção. Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria, a gente tem um número enorme de pessoas, já cerca de 40% dos indivíduos com sarcopenia, tá? Agora, embora esteja relacionada ao envelhecimento, pode também estar associado a outras doenças que não afetam exclusivamente os idosos, como diabetes tipo 2, artrite reumatoide, esclerose múltipla. E aí a gente aborda esse tema com quem entende muito de saúde e leva a saúde a sério, o endocrinologista Dr. Derek Camargo. Maravilhoso. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Magra, esbelta. Ai, graças ao Dr. Derek, isso bom, precisa bom. ser dito. Muito obrigada. Nada. E você também emagreceu bastante, né? Tô me cuidando, tô treinando, fazendo Coisa exercícios boa. físicos, até para evitar a sarcopenia, né? Isso é importante, né? Interessante. Bom, o Dr. Derek é super novo, mas mesmo assim precisa evitar a sarcopenia Com desde certeza. sempre, né? Desde sempre. Vamos desde sentar sempre. aqui, Vamos lá. até porque do lado dele é tão pequenininha. Qual a sua altura, doutor? 1,99. 2 metros. 99, 2 metros É de mais altura. fácil falar 2 metros de altura? É, 2 Gente, metros. Quase 2 metros. 1,99. Meu Deus. Bom, vamos lá. Sarcopenia, então, começa, na verdade, com a perda da massa magra, mas depois, o que é a sarcopenia? A sarcopenia é a perda de massa magra, de músculo esquelético mesmo, da nossa massa corporal. E isso também acarreta em diminuição de força muscular, diminuição de coordenação também. Então, quando você tem menos massa muscular, você tem menos motricidade, que é o quê? De pegar o copo devagarzinho, com calma, aquela motricidade fina. A falta da musculatura também acarreta nessa perda de motricidade também. Então a pessoa ela fica com dificuldade de levantar, começa a ter dor em articulações, porque a musculatura é quem ajuda o paciente, a pessoa, o indivíduo, a levantar de uma cadeira. Então, para a gente levantar aqui agora, a gente vai usar cerca de 40 músculos. Então, tudo isso vai acarretar numa pior qualidade de vida. Então, a pessoa vai ficar cada vez mais querendo ficar deitada, ficar na cama e tudo mais. Então, tem várias causas aí, né, da sarcopenia. A principal, claro que é com o decorrer do tempo, dos anos, né? O envelhecimento. Por que acontece isso? Porque quem é muito responsável pela manutenção de massa muscular são os hormônios. Então, se você começa a perder o hormônio, a mulher na menopausa, o homem na andropausa, começa a baixar os níveis hormonais, você tem mais dificuldade de conseguir manter a sua massa magra. Ah, então é meio que natural. É natural. Mesmo para aquelas pessoas que fazem atividade física? Aí, a atividade física vai melhorar e vai conseguir ter uma pequena manutenção. Por isso que é tão importante ver os níveis de hormônios quando a gente vai envelhecendo, porque você precisa voltar a ter um pouquinho de hormônio para ter um ganho de massa muscular e voltar a sair dessa sarcopenia, né? Que a gente pensa em, assim, pelo menos aí o paciente tem que ter 25, 30% de massa magra no corpo. Não precisa ter 50, né? Metade do corpo de músculo. Aí já é uma pessoa bem musculosa, mas pelo menos 25 a 30% a mulher, o homem 30 a 35% de massa magra, isso vai tirar essa pessoa dessa situação de sarcopenia. Essa perda de massa muscular. A gente está vendo aqui, né, nessa ilustração, um braço. A musculatura deltoide, maior, né? Agora bíceps, aqui a musculatura já está menor, é isso? Bem menorzinho. Aqui o paciente já se vê que ele tem pouca massa muscular. Aqui tem bastante bem desenvolvida a musculatura. Então você tem maior proteção também de articulações, você vai ter maior motricidade, você vai ter mais força, claro, para pegar peso, pegar uma caixa, pegar uma panela cheia. Então tudo isso vai melhorar a sua qualidade de vida também, impacta muito. Quando a gente pensa em perda de massa magra, né, que é a perda dos músculos, a gente também perde isso em relação aos órgãos internos? Não. O coração tem que bater. Ele começa a Não, balançar é porque ou não? ele continua sendo estimulado o tempo todo, tá batendo o tempo todo, né? E por que
que falam que quando a gente perde músculo, a gente perde também um pouco da nossa capacidade cognitiva. Isso já tem muito estudo falando sobre isso, inclusive que você perde também massa encefálica. Eu não sei se é consolidado isso, mas diz que é dito que perde massa encefálica, perde um pouquinho de cognição, perde um pouquinho, tem desconexão de neurônios também. Tem um estudo que fala que, inclusive, uma das formas da gente prevenir o Alzheimer é manter a musculatura, principalmente dos membros inferiores, bem Isso forte, né? também por conta da alimentação e também por conta dos níveis hormonais. Então você mantém, quando você tem mais massa magra, você produz mais hormônio. Quem tem mais músculo produz mais hormônio. Isso já é consenso. Então, você tendo mais hormônio, você vai ter mais rapidez de pensamento, você vai ter mais utilização do drive neurológico, que a gente chama, que é rapidez de pensamento, de tomada de decisão, de não ficar disperso. Então, isso tudo os hormônios ajudam também. Então, quando você tem mais músculo, você vai ter níveis hormonais maiores. Bom, eu tenho percebido isso, eu falo como jornalista que eu gosto de olhar tudo que está acontecendo, que existe quase que uma briga na medicina. Alguns médicos que querem lutar contra essa questão dos hormônios, não, porque não tem que fazer reposição de hormônio, né, que ainda estão num protocolo, acho que até que mais antigo, né? E já tem uma linha que é a favor dessa reposição hormonal e tem uma outra linha que é a favor de uma super reposição hormonal, que aí é com um nível mais exagerado. Qual é a sua visão, seu modo de olhar tudo isso? Eu não sou a favor de a gente usar testosterona em níveis acima, que a gente chama suprafisiológicos, que são níveis acima do normal do que a gente deveria ter. Então, um exemplo, o homem tem 300 a 900 no sangue de nível de testosterona, no plasma do sangue. Eu não sou a favor de deixar o homem com 2.000, 3.000. Eu sou a favor de deixar ele com 800, 900. E deixar ele bem no limite. Por quê? Porque também você vai começar a sobrecarregar o seu organismo mesmo, fígado, rim, pâncreas, tudo vai ficar sobrecarregado porque você vai ficar tudo super excitado. Se estiver acima do nível bem normal. Acima. Isso aí, 2.000, 3.000. Por quê? Você vai ter que metabolizar aquilo tudo, você vai ter que excretar aquilo tudo, então você vai sobrecarregar o seu próprio organismo para poder metabolizar aquilo tudo. Agora, níveis normais, o nosso corpo já está acostumado a trabalhar com testosterona de 600, 700, 900, é o normal. Então eu deixo ele bem otimizado, mas dentro do normal. Quem tem, por exemplo, falando em homens, testosterona no nível mais baixo, e está lá oscilando em 290, quase 300, precisa realmente repor ou pode ficar ali nesse limitezinho? Precisa repor. Aí vai um pouquinho dos sintomas do paciente, sinais e sintomas que ele apresentar. Por exemplo, baixa libido, pouca força muscular, a disposição está muito ruim, está indisposto, ele está com pensamento também, está com dificuldade de concentração e tudo mais. Isso tudo é acarretado pela falta dos hormônios. Então aí a gente vai e faz a reposição, mas via de regra, abaixo de 300, a gente já tem uma indicação laboratorial ali para a gente repor. Eu já reponho. Isso em qualquer faixa etária? Qualquer faixa etária. É claro, da fase adulta, né? Aí as crianças são um pouquinho diferentes, mas também a gente repõe. Mas a gente repõe por hipogonadismo, né? Que aí são doenças congênitas, nasceu daquele jeito já o paciente, ou sem testículos, os testículos, por exemplo. Então pode acontecer alguma dessas coisas. Mas via de regra, adultos, a gente vai repor praticamente todos os pacientes que tiverem com testosterona abaixo de 300. Idosos, eles têm ganho com reposição hormonal? São os que mais têm, cara. Eu tô falando de idosos assim, aqui no Brasil, idoso é a partir dos 60, né? Mas tô pensando, idoso a partir dos 70. São os que mais têm benefício, porque eles vão ter melhora de qualidade de vida, claro, por conta de ter mais força, de ter mais libido, porque hoje a gente sabe que o casamento antigamente é aquele negócio, né? 60, 70 anos, aí o casal já praticamente não tem a relacionamento sexual mais, né? Não tem vida sexual praticamente. Hoje não é assim, né? Hoje os pacientes, eles têm a vida sexual ativa até 80 anos, né? Então isso vai melhorar na vida sexual deles, vai melhorar na sarcopenia. Você começa a perder hormônio quando você faz a menopausa, entra na melhor idade, que eu gosto de chamar, né? Então ele começa a perder hormônio na menopausa e começa a perder massa magra e trocar. Perde a massa magra e começa a subir o nível de gordura corporal. Então esse paciente vai ter sarcopenia também. Então para evitar é sensacional e fundamental. Bom, quer ver? Vou me colocar agora no lugar das minhas amigas em casa. Tem umas mulheres que falam assim: eu aqui não quero que meu marido faça reposição de nada. Deixa ele como tá, porque ele era muito sem vergonha na juventude. Acontece muito. De fato, a reposição hormonal pode deixar o homem mais sem vergonha? Não, ele vai aumentar a libido do homem, né? Claro, mas não, aí eu acho que já vai muito
Tem várias frentes aí, mas eu acho que tem um pouquinho também da personalidade da pessoa e tudo mais. Mas ele vai aumentar a libido, mas isso é para melhorar a vida do casal, né? E da sabedoria também, né, minha amiga? Você que já tá aí com seus 75 anos, você acha que tem mulher mais maravilhosa do que você? Ou... Exatamente. Doutor, a gente vai continuar. Vamos falar também das mulheres, obviamente. Eu quero entender o que é, a sarcopenia mais e mais e mais, mas também queria que você falasse um pouquinho da osteopenia e da osteoporose, tá bom? Perfeito, Também são fechado. perdas muito sérias, Isso, né? Então exatamente. eu volto em alguns minutinhos com o Fechadíssimo. doutor Derek Camargo. Quem queria saber, porque vocês gostam de saber das coisas da gente, né? Quem é o médico da Cláudia? Tá aí. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá, doutor. Falamos bastante dos homens, né? Mas vamos falar das mulheres também. Essa questão, a Isa estava até falando, né, da sarcopenia em mulheres. O que que causa? O principal motivo que a gente tem de sarcopenia para mulheres é falta de exercício físico e baixa hormonal. Isso é, com certeza absoluta, as principais. Também, claro, que vem a alimentação, que a alimentação tem que ser balanceada e tudo mais, mas a falta de exercício físico e baixa de níveis hormonais, elas vão piorar esse quadro ainda mais. Então, por exemplo, o caso dela, uma mulher jovem, com bastante perda de massa muscular, geralmente está ligada com falta de exercício físico, rotina de trabalho às vezes está muito corrida, não consegue treinar, então, e aí a alimentação também, não para nunca quase, aí quando para comer, come alguma coisa, não se preocupa em fazer o balanço ali de proteínas, carboidratos, né, e gordura, então acaba comendo de forma a não ganhar massa magra. A gente sabe que tem que comer bastante proteína, carboidrato também, tem que comer uma quantidade razoável para a gente ter o ganho de massa magra. Então alimentação, exercício físico e aí consequentemente vai ter baixa de hormônio por não fazer exercício e se alimentar mal. Às vezes dormir mal também. Cai tudo. Aí cai o hormônio, daí piora ainda mais a sarcopenia, né? Porque é o hormônio Pessoas que ajuda. vegetarianas que não comem carne têm uma propensão maior à sarcopenia? Tendenciosamente sim, porém hoje tem N possibilidades. Né? De Exato. repor a proteína que Isso. você não come da carne. Dá para comer, tem whey protein hoje que é vegano, vegetariano, tem tudo. Perfeito. Agora, como é que é a reposição ideal? Eu tô me lembrando que no final do ano a gente teve uma proibição aí dos implantes hormonais e ficou todo mundo bem apavorado. Eu fui uma que fiquei chateadíssima, né? Porque eu uso implante hormonal há muitos anos. Eu me adaptei a esse tipo de reposição e amo. E aí, como é que estamos agora? E para a mulher é a melhor via de reposição. A proibição foi só da via de administração, que era do implante, né? A gente continuou fazendo reposição hormonal, só que de outras vias. Mas o implante é muito bom, né? Hoje está liberado, a Anvisa liberou os implantes novamente, com algumas restrições, ressalvas e tudo mais. Mas quem usa da forma correta, o médico que aplica isso de forma correta na clínica, não tem com o que se preocupar. É que eles tentaram fazer isso, ao meu ver, para tentar inibir pessoas que não tinham capacitação para isso ou nem eram médicos. E tinha gente que fazia, tinha mesmo. Então eles conseguiram colocar algumas ressalvas ali, mas quem já fazia está tranquilo quanto a isso. Agora, é uma das melhores vias de reposição hormonal para a mulher, com certeza. E a gente precisa ter muito critério, né, na hora de escolher um profissional para cuidar da nossa saúde. E o doutor Derek tocou num ponto aí que é sério, né? Tem muita gente hoje fazendo medicina sem ser médico. Meu Deus do céu, tem que prestar muita atenção, né? A gente sabe que é importante fazer a reposição, mas tem que ser a reposição com quem estudou para isso. O doutor Derek é endocrinologista, conhece toda essa parte hormonal, sabe como é que funciona o nosso corpo. Por exemplo, vai fazer uma reposição de vitaminas e minerais, precisa ser um médico que entenda disso também. Também. Não é verdade? Não é simples de fazer. A gente pensa, você pode ter uma hipervitaminose também, que vai causar vários problemas. Então, tem que fazer da forma correta, com os exames sempre em dia. A cada 3, 4 meses, pelo menos, fazer alguma bateriazinha de exames. Não quer fazer a cada 3, 4, faz 6 em 6 meses, pelo menos. Vê como é que estão os níveis de hormônio, como é que estão os níveis de vitaminas, o fígado como está, o rim, o pâncreas, o baço. Dá pra gente ver tudo nos exames, né? Então, é legal de fazer 2 vezes por ano, pelo menos, aí, uma bateria de exames. Sabe uma coisa também que dá muita sarcopenia? Não tem tanto a ver com o assunto, mas também está linkado com isso. O uso das canetinhas emagrecedoras. Elas causam, principalmente a primeira, que estava no mercado, hoje está perdendo força, que é o Ozempic. O Ozempic, ela causa muita perda de massa magra. Que a pessoa emagrece, mas na verdade não é que emagreceu, ela perdeu o músculo. Emagrece e perde massa muscular também. 30%, 35% de massa muscular a pessoa perde, em média, quando usa o Ozempic. Por isso que quando vai usar, tem que estar acompanhado. Para fazer o uso de doses certas, para ter o benefício do emagrecimento, melhorar o diabetes, mas também não perder a massa magra, que acontece bastante. E aí, olha só, fugir um pouquinho do assunto, o que acontece com quem
emagrece entre mil aspas, que na verdade perde músculo com essas canetinhas. O que acontece depois que a pessoa perdeu muito músculo? É verdade que o corpo dela fica mais preguiçoso, o metabolismo fica mais lento? Tudo mais lento. A musculatura é que deixa o nosso metabolismo alto, que a gente pode comer mais, ter mais liberdade de dar aquelas escorregadinhas na dieta. Então, é a musculatura que faz isso. Então, quem não tem musculatura firme, quem não faz exercício físico, tem muito mais chance de ter reganho de peso. Com certeza. O exercício físico, ele vem... Eu costumo dizer o seguinte, pessoas que tiveram um problema com peso e emagreceram, elas vão... que engordaram, desculpa, elas vão emagrecer. Se elas não fizerem exercício físico, elas não vão ter liberdade para comer. Vão engordar tudo de novo. Elas vão engordar. E aí, com o exercício, você fica um pouco mais livre para comer e não voltar a engordar. O exercício deixa o gasto calórico muito alto, a musculatura deixa o gasto. Quem tem mais músculo gasta muito mais energia do que quem não tem, né? Porque o músculo, ele pesa, ele gera um gasto energético muito alto. Então, quem é mais forte, que tem mais músculo, que treina, essa pessoa come com muito mais liberdade do que quem não treina. Perfeito. Agora, a gente falou de reposição hormonal para os homens e você tocou no ponto da libido, né? As mulheres, elas sofrem muito na menopausa, a gente tem uma queda hormonal muito grande. Sim. E aí uma queda de libido muito grande, né? E a gente ainda vive numa sociedade tão patriarcal que muitas vezes ela é até julgada por isso. E tá com um problema instalado ali. Esse problema é solucionado com essa reposição? Geralmente soluciona 95% dos casos. Gente, porque 5% do caso é se o cara não é legal. Vocês não têm um relacionamento bacana, também não há criatura aí não que... nada né? segura. Tem que consertar essa relação, tem que entrar nos eixos aí. É isso aí. Então, é solucionável. A reposição vai ajudar de forma exponencial. A melhora vai ser nítida para o paciente. Até quando a gente fala libido, a gente pensa em apetite, né? Desejo sexual, né? Então, esse desejo sexual melhora com a libido, com certeza. Melhora tudo. Para o homem vai ter melhora de ereção também, que é importantíssimo, que o homem vai perdendo a capacidade de ter ereção. Isso se torna um problema gigantesco também, né? Depois, no decorrer do casamento, né? É mais seguro a reposição hormonal que aquele remedinho azul? Que o estimulante, o Viagra, né? A reposição hormonal é muito mais segura, com certeza, com certeza. Bom, já fica aí o recado para todos vocês. Agora, tem uma coisa que eu gosto muito. E você sabe que você está cuidando da minha saúde, está cuidando desse meu processo aí de emagrecimento e tudo, que é a creatina. E eu tenho lido muito sobre a creatina e tenho ficado cada vez mais encantada. Aí eu pego no pé do meu pai e da minha mãe e falo, vocês têm que tomar a creatina, tá tomando a creatina. E aí... eu ouço um médico ou outro que fala assim, não pode, já é idoso, vai dar sobrecarga. Qual é a verdade dessa história? Não dá sobrecarga nada, é só tomar a dose certa. Existe dose para idoso, existe dose para adolescentes, existe dose adulta também. O segredo da creatina é tomar ela constantemente. Toma sexta, toma sábado, toma domingo, mesmo que não treine, mesmo que está treinando muito pouco, porque ela precisa de nível plasmático alto. Então, você precisa fazer uma carga de creatina, então tem que estar tomando sempre. Não pode tomar, tipo, só dia que treina, ficar 3 dias sem tomar, tem que tomar todos os dias. Todo dia. E creatina é, hoje, o melhor suplemento que existe no mundo. Meu Deus do céu, ouviu? Suplemento, né? Sem é falar o melhor em hormônios, suplemento, né? Que existe no mundo. Suplemento sem falar de hormônios. Com todo respeito, eu vou te pedir 3 minutinhos e eu volto já, porque eu não vou perder essa fala que creatina é o melhor suplemento do mundo. Vamos lá, de volta com o Dr. Derek Camargo. Eu vou pedir para a produção já liberar as perguntas, porque o Dr. Derek vem, a turma gosta de perguntar e pode perguntar mesmo, porque ele sabe muito, viu, gente? E tá aqui. Eu fico boba porque quando eu vou em consulta com o Dr. Derek, ele vai vendo os exames da gente e ele nem precisa ficar checando. Ele já sabe tudinho, assim. Decor. Tá bom, né? Decorado já. Jojo Meyer, doutor, todos os idosos podem fazer a reposição hormonal ou existem exceções? Caso de câncer na família, por exemplo. Pode fazer sim, não tem problema nenhum. O hormônio não causa câncer, não vai estimular um câncer, não tem nada a ver, não é linkado com isso. A reposição hormonal deve sim ser feita. Claro que a gente conta com um histórico familiar, então, por exemplo, minha mãe teve, não sei quem teve, principalmente parentes próximos, né? É pai e mãe, né? A gente conta pai e mãe. Então tem que ver se não tem propensão a desenvolver um câncer naturalmente. O hormônio não vai desenvolver aquele câncer para a pessoa. Então tem que fazer sim, só tem que entender qual é o histórico familiar. Pessoas que já tiveram câncer podem fazer reposição hormonal? Sem problema nenhum. Pessoas que são cardíacas podem fazer reposição hormonal? Pode fazer reposição hormonal, pode também.
A restrição que a gente tem às vezes, muitas das vezes, é quando o paciente está com o fígado muito comprometido. Então ele está com uma esteatose, que é aquela gordura grau 3, que é grave já, indo para cirrose, porque vai metabolizar e vai também passar pelo fígado. Então a gente não pode sobrecarregar ainda mais ele, tendo mais um produto para ele metabolizar. A gente diminui o peso desse paciente, tira essa esteatose, essa gordura, e aí começa uma reposição hormonal. Joia. Rosana Vasconcelos, boa tarde, gosto de caminhar, mas não faço outros exercícios. Caminhadas são suficientes para evitar a perda de massa muscular ou preciso incluir outro tipo de atividade na minha rotina? Tá, eu tenho uma frase que o meu professor na faculdade, né, de endócrino que falava. Ele falava, se caminhar fosse bom, o carteiro era imortal, né? Oh, é verdade, hein? O exercício físico tem que ter. A caminhada, a gente não entra, a gente entra como meio de locomoção, né? De um ponto A ao ponto B. Não é exercício físico, ele não entra para ter uma melhora aí, por exemplo, sarcopenia, não. Ajuda é legal, melhora o pensamento, melhora psicologicamente é bom, a gente consegue pensar muito quando está caminhando. Melhora um pouquinho a condição cardiovascular? Muito pouco. Muito pouco? Muito pouco. Muito pouco. A gente já tem uma condição cardiovascular melhorada pela caminhada desde que a gente nasceu, desde que a gente tem 2, 3 anos que a gente já caminha. Então, a gente já tem essa caminhada diária, natural. Salvo pessoas que caminham 50 minutos, 40 minutos, só que num ritmo muito acelerado. A gente não faz isso porque se a gente for fazer isso, a gente vai começar a transpirar e geralmente a gente não pode transpirar, chegar para trabalhar e tudo mais. Mas assim, caminhada é para lá 70 anos mais, a gente pensa que tem uma melhora assim, mas também pequena. É melhor fazer meia hora de exercício, 20 minutos de exercício, do que 50 de caminhada. Qual exercício? Pode ser funcional, por exemplo. Então, funcional, o que entraria em funcional? Um exercício que ele tem alguma corrida com uma musculação. Então, por exemplo, fazer esteira é um exercício funcional, que está fortalecendo a perna e também é cardiológico, né? Corrida, né? Estamos falando. Bicicleta pode ser também. Pode fazer musculação. Musculação é o melhor exercício que tem. Ele consegue ser melhor que todos esses que a gente falou. Musculação. Musculação. Eu sou fã. Próxima pergunta na tela. Márcia. Boa tarde, Cláudio e Dr. Derek. Doutor, meu endócrino me prescreveu um suplemento próprio para sarcopenia. Sou magra, mas meu peso está nos níveis ideais. Tenho 58 anos. O que o senhor acha? Tá, mas o peso está tudo dentro do nível ideal. Se ele prescreveu, provavelmente ela deve ter comentado que queria ganhar um pouquinho de massa magra. Eu acho legal. Suplementos são bons. Geralmente, suplemento para sarcopenia, a gente vai usar whey protein e creatina, né? São os principais suplementos que a gente usa. Whey protein e creatina. Whey protein e creatina. Agora, whey protein não é só para quem está com sarcopenia, aliás, é a creatina, né? É para quem não consegue, às vezes, alcançar ali e comer proteína durante o dia. A whey protein nada mais é do que proteína mesmo. É como se fosse um bife, um frango, qualquer coisa assim. Só que ele é feito do soro do leite, né? Soro do leite da vaca. Mostrei pra turma ontem no meu Instagram, porque eu acabei comendo só uma tortinha aqui, que era só de um creminho de ricota com tomate. E aí, cheguei no carro, bati lá meu whey, né? Porque senão... Levou sua proteína lá para cima, seu nível diário de proteína foi lá para cima. Então a gente usa muito para substituir, às vezes, uma refeição, porque a gente está comendo muito rápido e tal, não está conseguindo parar e comer níveis de proteína bons. Então a gente vai lá e acaba usando o whey protein. Mas ele é um suplementaço, né? Ele e a creatina não tem para ninguém. Joia. Próxima pergunta. Obrigada, Márcia. Júlio Mariano, boa tarde. Tenho osteoporose e estou preocupada com a possibilidade de ter sarcopenia também. Essas duas condições estão relacionadas? Existe tratamento que ajude as duas ao mesmo tempo? Perfeita pergunta, ótimo. Exercício físico é o que geralmente ele consegue prevenir a gente de ter osteoporose, o exercício físico. Quando já se instalou, dificilmente a gente tem uma volta disso para osteopenia, por exemplo, que seria um grau mais leve. O problema da osteoporose, o exercício físico que ele vai fazer agora tem que ser um exercício físico específico. Não pode ter tanto impacto que pode ter fratura só no exercício. Pode ter fratura andando, descendo uma escada. A osteoporose já é o nível pior de perda de osso, né? Perda de massa óssea, né? Daí não tem a ver com musculatura, são coisas diferentes, mas eles estão totalmente ligados. Obrigada pela pergunta. Próxima pergunta tem? Vamos colocar na tela. Ana Rosa. Boa tarde. Sempre achei que a perda muscular só acontecia com pessoas muito idosas, mas tenho 45 anos e percebi que já estou perdendo força. Será que a minha alimentação está contribuindo para isso? O que devo incluir na dieta? Com certeza, alimentação, e com 45 anos a mulher já tem perda de massa, de níveis hormonais. Então ela tem que estudar com o médico dela, ver se ela está tendo perda de hormônio, perda de nível hormonal. Se os hormônios dela estiverem baixos, vai perder cada vez mais massa muscular. E aí a alimentação está totalmente ligada, que a gente falou agora, principalmente proteína. Então tem que subir níveis de proteína também, e exercício físico, e também tem que ver o nível hormonal. Essas são as três coisas principais: alimentação, hormônios e exercício físico, para ganho de massa muscular. Quanto de proteína uma pessoa, em média, pensando numa
mulher vai de 65 quilos, ela deve comer 70 quilos. Vamos A gente usa 1 grama, 1 a 2 gramas por quilo de peso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, peso 100 quilos, eu como 1,5, 1,5, 1,8 aí por quilo de peso. Então, eu como 150 gramas de proteína por dia. 150 gramas de proteína não significam 150 gramas de carne, ou 150 gramas de Perfeito. frango ou de peixe. Né? Um bife de 150 gramas, ele deve ter quanto de Tem proteína? 30. Tem 30 gramas, gramas de é. proteína. Então, a gente tem que 25, fazer 30 essa gramas. conta. Tem, exatamente. Então, não é pouco, 150 é bastante. Mas eu sou um cara grande, alto e sou pesado, né? Peso 100 quilos. Apesar de eu estar magro com 100 quilos, né? Mas é bastante peso, então eu tenho que compensar isso na comida. Mas, por exemplo, uma pessoa de 50 quilos, por exemplo, uma mulher com 50 quilos, ela tem que comer próximo aí de 60 gramas, 65 gramas de proteína, tá Também perfeito. não é pouco. Também Um não ovo é tem pouco. quantos gramas? 7 gramas. 7 gramas de proteína. Aí você come 2 Ovo ovos inteiro. de manhã, ou um ovo de manhã, o outro à noite. Aí você comeu 14 gramas de 14. proteína. Você precisava de 60? Ainda tem que pegar do almoço, geralmente um frango, uma carne, alguma coisa, tem mais umas 20, 30. Lembrando que o arroz e feijão também tem pouquinho, mas é muito pouquinho. Muito pouco, não dá nem para contabilizar direito. Aí Quase você nada. bota um whey protein no meio da tarde e um franguinho no almoço, aí vai legal. Luciana, minha mãe foi diagnosticada com sarcopenia há alguns anos e agora comecei a notar que também estou perdendo massa muscular. Isso pode ser genético? Como eu posso evitar que a situação piore? Não, o genético dificilmente vai. Pode até ter uma cargazinha de genética ali, mas o principal é ela tratar. E ela consegue fazer isso com exercício e alimentação. É estilo de vida, né? Estilo de vida. É engraçado que às vezes a gente pensa que é uma coisa genética, mas É. a gente faz muito igual os pais da gente Estilo fazem. de vida, Né? exato. Que é o câncer, por exemplo, de pulmão ou de estômago, por exemplo, é totalmente ligado com o estilo de vida. Pode ter uma carga genética? Pode, claro que pode, mas é muito ligado com o estilo de vida. Se você vai ter um câncer gástrico ou do intestino e tal, é porque você se alimentou mal a vida inteira, comeu carne quase carbonizada a vida inteira. Isso vai piorando cada vez mais, aumentando a chance de ter. Perfeito. Eu queria ficar conversando a tarde toda. Mas eu vou marcar minha consulta novamente e a gente conversa mais. Combinadíssimo. Doutor Derek Camargo tá lá no DR Derek Camargo no Instagram, DR Derek Camargo no Face. E o contato dele via WhatsApp é o 119 4564 6108. 119 4564 6108. Você pode ligar e marcar a sua consulta, tá? Ou pelo site derekcamargo.com.br. Doutor, Maravilhoso. muito obrigada. Obrigado de novo. Sempre um prazer. Amei recebê-lo. Até a Bom te ver. próxima, tá bom? Até a próxima. Obrigada. Obrigado, gente.